Quanto pagar de INSS em 2025? Bom, meu nome é Thiago Rodrigues, sou um advogado que atua no ramo do direito previdenciário e este é o canal Imersão Previdenciária. Hoje eu venho trazer de uma forma bem breve e sucinta quais foram as mudanças que impactaram na contribuição daquele que exerce uma atividade de trabalho autônomo e daquele que contribui facultativamente para a Previdência Social. Vou compartilhar aqui com vocês, então, a minha tela para que vocês possam acompanhar a tabela que eu criei. Isso pode servir como base depois para que seja feito o recolhimento previdenciário, tanto da competência de dezembro, cujo vencimento é em janeiro, ou da competência também de janeiro, cujo o vencimento será em fevereiro de 2025. Quem depois tiver interesse também pode comentar logo aqui abaixo, que eu estarei disponibilizando essa tabela. Bom, aqui nós temos, então, as competências ainda de dezembro de 2024, cuja data de vencimento se encerra em 15 de janeiro de 2025. Inicialmente, o código 1406, 1473 e 1929 pertence aos contribuintes facultativos, aqueles que não têm a obrigação da contribuição previdenciária, mas contribuem de forma espontânea para o sistema, desde que não sejam filiados ou participantes de nenhum outro regime de previdência. O Código 1406 reflete na contribuição cuja alíquota é de 20% sobre um salário mínimo, hoje, especialmente para as regras de transição que envolvem ainda a aposentadoria por tempo. Para quem contribuía com 20% sobre um salário mínimo, de acordo com o Código 1406, estava gastando por mês R$ 282,40. Esta contribuição ainda permanecerá até a data do vencimento de 15 de janeiro de 2025, pois estaremos pagando referente à competência de dezembro de 2024. Já a competência de janeiro de 2025, com o mesmo código e com a mesma alíquota de 20%, terá um aumento de R$ 282,40 para R$ 303,60, seja agora 20% sobre R$ 1.518. Porém, a data de vencimento será no dia 17 de fevereiro de 2025, pois dia 15 de fevereiro cai em um sábado. Então, a data de vencimento fica o primeiro dia útil após, né, o final de semana ou feriado. Então, neste caso aqui, para quem paga, então, 20% sobre o salário mínimo, Código 1406 estava, né, tendo um gasto mensal de R$ 282,40, passará a ter um gasto agora de R$ 303,60. Da mesma forma, quem estava contribuindo com o Código 1473 com a alíquota de 11%, estava tendo um gasto mensal de R$ 155,32. A competência de dezembro, que agora terá como data de vencimento 15 de janeiro, permanecerá nesse valor, mesmo após a publicação de um novo salário mínimo. Porém, a competência de janeiro, cujo vencimento será em 17 de fevereiro de 2025, terá um aumento de R$ 155,32 para R$ 166,98, ou seja, você vai repetir o mesmo código, o mesmo identificador, né, só vai alterar ali o valor e a data de vencimento. Para quem estava enquadrado como contribuinte facultativo de baixa renda, este paga 5% sobre o salário mínimo como alíquota. Então, ele estava gastando aí R$ 70,60, ainda, né, referente à competência de dezembro de 2024, que o vencimento é 15 de janeiro de 2025, terá este valor a ser pago, referente aos R$ 1.412, mas referente à competência de janeiro de 2025, né, cujo vencimento é 17 de fevereiro de 2025, o valor terá um aumento para R$ 75,90, ou seja, de R$ 70,60 para R$ 75,90. Da mesma forma, os contribuintes individuais, que é aqueles que têm a obrigação de fazer o recolhimento previdenciário, né, seja pessoa física ou pessoa jurídica, aqui neste caso, o código 1007, que é o contribuinte individual, pessoa física 20%, a competência de dezembro que vence em 15 de janeiro, ele ainda terá o custo de R$ 282,40. Já a competência de janeiro que vence em fevereiro, já terá o aumento também de R$ 303,60, ou seja, de R$ 282,40 passou para R$ 303,60. Já aquele que exerce uma atividade de trabalho também autônoma, porém contribui com uma alíquota de 11%. Lembrando que todas as alíquotas, seja para contribuinte facultativo ou contribuinte individual, que sejam inferiores a 20%, elas só refletem para a aposentadoria
por idade, e não para aposentadoria por tempo, para aqueles que ainda podem usufruir das regras de transição, né, podendo se enquadrar numa aposentadoria ainda que exige um tempo, sem a exigência de uma idade mínima. Para aquele que se enquadra como MEI, que é a nossa menor alíquota para contribuintes individuais que nós temos hoje, que também é 5% alíquota, porém tem o acréscimo do ISS, que aí depende, né, do CNAE, ali, do cadastro que foi feito, né, da atividade que está sendo exercida. Então, neste caso, ele também terá um aumento aí de 70,60 para 75,90. Lembrando que o MEI, diferente do contribuinte facultativo de baixa renda, ele tem uma mesma alíquota de 5%, porém o vencimento é igual dos contribuintes individuais, que são pessoas jurídicas, né? Então, ele não é dia 15 do mês subsequente, ele é o dia 20 do mês subsequente. Da mesma forma, se o dia 20 um sábado, um domingo ou um feriado, se estende a data de vencimento para o primeiro dia útil após o final de semana ou após o feriado. Então, estes são os valores atualizados agora. Lembrando que quem pagava 20% segue recolhendo 20%, só que será sobre o novo salário mínimo, que não é mais 1.412, agora é 1.518. Isso só está valendo para a competência de janeiro de 2025. Quem ainda está preenchendo a sua guia para fazer o recolhimento referente a dezembro de 2024, ainda terá como base de cálculo o antigo salário mínimo, que é R$ 1.412. Já para as competências de janeiro de 2025, com vencimento em fevereiro, já terá como base os 1.518, que é o novo aumento, então o novo salário mínimo que nós temos. Lembrando também que o parágrafo 14, que foi o texto que foi inserido no artigo 195 da Constituição Federal, após a vigência da emenda 103 de 2019, trata que qualquer recolhimento cujo valor base da contribuição seja inferior ao salário mínimo vigente daquele período, não será computado para carência, para tempo de contribuição, nem para qualidade segurada. Então, muitas vezes, o que ocorre aqui de erro nessa situação? O sujeito depois vai recolher o mês de janeiro de 2025 e segue colocando o salário mínimo antigo, aquele que estava vigente somente até a competência de dezembro do ano anterior. Ou seja, agora, dezembro de 2024, eu vou ter como base os 1.412, mas janeiro de 2025 eu não posso utilizar os mesmos 1.412 como base. Por mais que eu esteja utilizando a alíquota correta, de 20, 11 ou 5%, eu estarei tendo um valor de base da contribuição inferior ao salário mínimo. E aí esta contribuição pode não ser computada para tempo de contribuição, carência, nem para qualidade segurada. E eu trago aqui também um tema recente que foi julgado pela TNU, né? O tema 349, que diz o seguinte, fixou a seguinte tese: o recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, a míngua da previsão legal não impede o reconhecimento da qualidade segurada obrigatório, inclusive após o advento da emenda 103 de 2019, que acrescentou o parágrafo 14 ao artigo 195. Ou seja, aqui nós temos um entendimento que aquela contribuição que foi feita abaixo do salário mínimo vigente daquele período, ela deve sim ser considerada para fins de qualidade de segurado. Lembrando que tem alguns benefícios que exigem qualidade de segurado, não exigem carência nem tempo de contribuição. Outros exigem carência, tempo de contribuição e não exigem qualidade de segurado. Mas para fins de qualidade de segurado, como por exemplo uma pensão por morte, né, que exige que o segurado instituidor, aquele que veio a óbito, estivesse segurado na data do fato, né, seja no período de graça ou seja contribuindo naquele período. Então, para fins deste Instituto da Qualidade Segurado, esta contribuição deve sim ser considerada. Já para fins de carência e tempo de contribuição, essa contribuição deve ser complementada, deve ser utilizada a possibilidade do agrupamento das contribuições do mesmo exercício, ou até mesmo utilizar o valor remanescente de uma contribuição, né, que foi feita no mesmo exercício, porém extrapolou o valor do salário mínimo, e aquele valor remanescente daquela contribuição maior pode ser utilizado para subir aquela contribuição menor para o mesmo patamar do mínimo legal, e aí ser computado. Isso tudo está previsto no decreto 3048 de 99. Em caso de dúvida, caso você se encaixe nessa situação, você deve procurar um advogado previdenciarista de sua confiança. Eu espero ter ajudado. Quem quiser esse material pode solicitar aqui abaixo nos comentários, né, que eu envio a tabela, basta você enviar o seu e-mail que eu envio a tabela ali, que tem a orientação da contribuição referente à competência de dezembro de 2024 e a competência já de janeiro de 2025.